compartilhar uma revelação da parte de Deus com você hoje, de uma história, talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, uma das histórias que as crianças mais adoram também, que é a história de Davi e Golias. Mas eu não quero falar da história de Davi e Golias e nem quero que você pense que já ouviu tudo. A palavra de Deus é sempre uma fonte impressionante. Às vezes você volta no mesmo lugar e recebe uma nova revelação da parte de Deus, amém? E lembra que toda revelação da parte de Deus, ela vem para fortalecer sua fé, ela vem para te livrar, para te libertar, para te direcionar, para te edificar. É tão importante que você se alimente constantemente das revelações do Evangelho. Ela é o pão de Deus que guarda o nosso coração, que nos fortalece para o dia da batalha. Nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, e o que aconteceu ali naquela história, todo mundo conhece ela, você sabe muita coisa sobre a história de Davi e Golias, que foi uma grande batalha que aconteceu e que estava em jogo uma nação inteira, porque depois de muito tempo, Golias afrontando o exército de Israel, desafiando que se levantasse um homem para enfrentá-lo, e aquele que ganhasse a guerra, o país sairia derrotado ou vencedor. O diabo sempre quer se levantar para afrontar a igreja, para afrontar a cada um de nós, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, porque o diabo quer nos vencer, quer te colocar como derrotado, mas ele não tem como fazer isso. No entanto, é pela fé que você passa pelas dificuldades da vida aqui, é pela fé que você enfrenta cada afronta de Golias na sua vida, que você passa muitas vezes, e é nesse momento que você entende como Davi pôde trazer aquela vitória, é que você também pode experimentar algo poderoso da parte de Deus na sua vida. Então eu quero que abra o seu coração para receber essa verdade. Essa história está lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 1, e o Velho Testamento, as histórias que aconteceram ali, são revelações, são sombras de realidades espirituais que Deus tem para nós vivermos hoje. Quando nós olhamos para o que aconteceu lá, nós podemos receber a revelação para vivermos hoje. E o verso 1, 1 Samuel capítulo 17, verso 1 diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Na Bíblia, todas essas palavras possuem significados. Veja que aqui está o primeiro ponto que eu quero colocar para você. Em que lugar o inimigo vai tentar te atacar? Veja, a Bíblia faz questão de dar o lugar geográfico da guerra. E esses lugares têm nomes. E o diabo também, ele ataca você de um lugar específico. E nós precisamos compreender isso. Os filisteus, a Bíblia fala que se ajuntaram num lugar chamado Éfes-Damim. Éfes-Damim. Essa palavra em hebraico significa cerca de sangue. Olha que nome impressionante. Cerca de sangue. Mas eu fico impressionado com isso. E Socó significa cerca de arbustos, que é a mesma palavra no original, usada por Satanás para acusar Jó. Quando você vai lá para o livro de Jó, em Jó no capítulo 1, coloca lá para mim, Jó 1, 9, 10, a Bíblia fala que Deus tinha cercado a família de Jó de bondade, o inimigo vai acusá-lo. É possível colocar aí, Jó? Então, respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Verso 10. Porventura não o cercaste, é a mesma palavra, cercaste tu de bens a ele, a tua casa, e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoastes,
e o seu gado está aumentando na terra. O diabo estava acusando Deus contra Jó, estava dizendo: Jó serve a você porque você colocou uma cerca em volta dele. E essa é a mesma palavra que está aqui também, no lugar onde os filisteus foram afrontar o exército de Israel. Cerca de sangue é a palavra que estava lá cercando a família de Jó também. E a primeira coisa que eu digo para você é que o Senhor é o nosso protetor e não o causador dos nossos problemas. A primeira coisa que você tem que entender é que o seu problema não é Deus. Quem vem atacar é o diabo. Na verdade, Deus está nos cercando. Mas muitos irmãos acham que tem um problema com Deus. E quando você tem um problema com Deus, aí quem pode te ajudar? Não é? É fundamental essa verdade constante no nosso coração. Vamos entender ainda mais algumas coisas aqui. A Bíblia fala, aqui no mesmo versículo, que eles acamparam entre Socó e Azeca, nesse lugar chamado Éfes-Damim. A palavra Azeca também significa trincheira, que é a mesma função da cerca, proteger. E Éfes-Damim, então, é uma cerca de sangue que ficava entre a sebe e a trincheira, entre a cerca e o buraco, tinha ali essa cerca. E o diabo vem justamente na beira dessa cerca. O diabo não pode cruzar na sua vida a cerca de sangue. Você está cercado pelo sangue. O diabo vai tentar se aproximar na beira desse lugar para tentar vencer você. Mas ele não pode passar a cerca de sangue. O sangue de Jesus estabelece uma cerca de proteção entre nós e o inimigo. Mas isso tudo só pode funcionar na sua vida pela fé. Todas as vezes que o diabo vier, ele vai tentar te convencer de que você está vulnerável. E todas as vezes que você tentar lidar com as situações da sua vida no seu braço, você está ignorando uma cerca poderosíssima na sua vida. Muitos irmãos, eles têm medo de que aconteça com ele o que aconteceu lá com Jó. Do diabo vir para questionar. Mas se Deus tinha colocado uma cerca em volta de Jó, muito mais agora. Porque nós realmente estamos cercados e cobertos pelo sangue do Cordeiro. E o diabo não tem mais como se achegar diante de Deus para nos acusar, porque a Bíblia fala que este sangue foi derramado diante de um novo e vivo caminho. Existe um caminho para chegar até Deus. Naquela altura o sangue de Jesus não tinha sido derramado, lá em Jó, mas agora foi derramado. Para o diabo se achegar a Deus para acusar você, questionar, tentar colocar a sua vida em xeque, ele teria que atravessar um caminho de sangue. E o caminho de sangue significa que está perdoado. Não há o que condenar, não há o que questionar, não há o que argumentar, porque o sangue está colocado. A primeira coisa que eu quero colocar aqui é isso. Viva com a consciência de que você tem uma cerca poderosa com o sangue de Jesus em volta da sua vida. Significa que essa cerca, significa que você está completamente perdoado. E se você está perdoado dos seus pecados passados, presente e futuro, porque a cerca não é tirada, em nenhum momento o inimigo pode tocar. Porque o diabo mata, rouba, destrói pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Mas aonde tem o sangue, o pecado está pago. Então, aonde tem a cerca de sangue, o inimigo não pode entrar, porque ele não tem legalidade para passar por essa cerca. Por mais que eu não estou dizendo que você não peca, não deveríamos, mas pecamos, sabemos disso. No entanto, não muda o fato. Não é o que eu faço, nem o que eu deixo de fazer. É a cerca que está em volta de mim, que impede o inimigo de nos tocar. Amém? Você concorda? Você crê nisso? Você acredita nessa verdade? Aleluia. Diga comigo assim: eu tenho uma cerca de sangue que me guarda. Você habita nesse lugar, em Éfes-Damim, e isso é tão poderoso. Interessante, a Bíblia continua dizendo que não apenas era nesse lugar que o inimigo vinha ali, mas
o lugar da batalha era o Vale de Elá. Vale de Elá. E a palavra Elá significa árvore forte, ou madeiro forte. Olha que outra verdade tão poderosa. Claramente, isso aponta para o quê, irmãos? Para a cruz. A batalha aconteceu na cruz. E o lugar da guerra era esse Vale de Elá, era esse lugar do madeiro forte. O lugar da batalha é lugar da morte do Cordeiro, lugar onde a obra foi consumada. É lá que a guerra é vencida. Você não vai ter vitória na sua vida enquanto você não insistir em crer que lá na cruz Jesus derrotou todos os seus inimigos. Obrigado por um amém. Você sabe, foi lá na cruz que o inimigo chamado doença foi colocado sobre Jesus. As maldições estavam lá. A perturbação, a ansiedade, a depressão, a miséria, o adultério, o pecado, o medo e tudo aquilo que te atormenta, estava lá. Esse foi o lugar da guerra. O lugar da guerra não tem que ser sua casa, não tem que ser sua mente, não tem que ser o seu coração. A guerra é vencida no Vale de Elá, do madeiro, que foi levantado, a obra de Cristo na cruz. Você não tem, você sabe, é por isso que a Bíblia nos diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Por quê? Porque não é conquistaram, é receberam. Diga comigo, a vitória não é conquistada, é dada. É dada por aquele que venceu. O Senhor lá na cruz, lá no Vale de Elá, derrotou o seu inimigo. Você apenas permanece nesse lugar. Você se posiciona nesse lugar. Mas quantas vezes estamos tentando lidar com as coisas? Estamos tentando resolver os problemas de outra maneira, em outro lugar. Mas veja que aqui é o lugar onde a vitória está acontecendo. Nós não estamos apenas atrás de uma cerca viva, uma cerca de sangue que o diabo não pode cruzar, mas também estamos posicionados na cruz de Cristo, na obra consumada, onde o sangue do Cordeiro tirou o nosso pecado, aleluia. Puxa vida, isso é glorioso, irmãos. Não se acostume com isso. Não tenha isso por uma coisa, eu já sei. Não, quando eu pego no seu pé para você falar amém, é porque quando você fala amém com fé, você se apropria de uma verdade na sua vida. Tem pessoas que falam, pastor, por que tem gente que parece que a Bíblia funciona na vida dele e outros que não? Porque um crê e o outro não. Porque um se apropria e o outro não. Nós precisamos apenas ter uma decisão, uma atitude constante de fé. Então, muito bem, o diabo sabe perfeitamente que ele não pode cruzar a cerca de sangue. Então, qual é a estratégia que ele usa? O medo. Ele é como aquele touro bravo que não tem como passar aquela cerca, mas que está lá bufando, dizendo eu vou pular, mas ele não pode. Ele ameaça você, ele ataca, porque uma vez que ele não pode cruzar, ele vai tentar te atormentar, produzindo medo no seu coração. Seu marido vai embora, seu casamento vai acabar, essa doença vai te matar, olha, seu filho vai desviar, olha o que está acontecendo, sua família. Isso vai acontecer com você, você não vai sair dessa situação. Porque nesse momento, Golias entra em cena. O quadro está armado. Golias entra em cena e ele vai fazer o quê? Ele vai desafiar o exército de Israel. O diabo sempre virá para desafiar você, para te ameaçar. E você precisa aprender a lidar com isso. Ele tenta nos intimidar com medo. Uma vez que nós não somos que ele não é capaz de cruzar a cerca do sangue de Jesus, ele vai tentar questionar a sua fé, questionar quem é você, para achar que vai ter sucesso na vida, que vai sair dessa situação, dessas circunstâncias, ou para dizer mesmo que vai vir com tudo para te matar, para te destruir. Ele vai tentar te ameaçar para trazer medo, talvez tentando tocar em alguma coisa sua, atacando com uma enfermidade, tudo isso para produzir medo, intimidação.
É claro, a Bíblia fala que o povo estava já sendo desafiado há 40 dias. Claro que eles estavam com medo, mas é claro que também eles estavam avaliando o desafio, porque uma decisão precipitada colocaria em xeque toda a nação, porque quem vencesse, a nação toda seria derrotada. E aqui está uma coisa que eu preciso dizer para você, olha para cá: nunca tome decisões precipitadas. Golias estava lá todo dia, ele queria que eles tomassem uma decisão rápida. O diabo sempre vai pressionar você. O espírito do diabo é o espírito do vendedor. Vai acabar, promoção, só hoje, agora, compra. E você gasta o que não tem. Vendedor ficou acusado. Você é um vendedor abençoado. Eu não cedo a essas coisas. Amém? Não que eu não compro na promoção, mas só se eu quiser. Estiver em paz, alegria, estiver precisando. Caso contrário, não me importo com promoção. Sabe por quê? Porque meu pai tem tanto dinheiro. Ele dá para comprar fora da promoção também. Pastor, olha para cá, eu estou falando disso, mas não, o diabo sempre vai tentar pressionar para você agir rápido e fazer besteira. Eu digo sempre para os maridos que estão aí, às vezes você está passando uma situação difícil na sua casa, está com a cabeça quente, e você fala naquela noite de briga, vou embora. E eu falo para você, deixa para amanhã. Passa essa noite em oração. É melhor, acalma, esfria a cabeça. Esfria a cabeça, vai orar, considera o Senhor. Considera o Senhor. Eu carrego um testemunho. Mas eu era carnal naquela época. Muitos anos atrás, eu não era pastor, não. Mas tem pastor carnal também. E eu trabalhava numa empresa, eu tinha um notebook, hoje nem tem mais essa marca, eu acho, de computador. Mas eu lembro que era uma situação financeira e eu tive uma discussão com a minha mulher. E por causa desse negócio, desse computador, eu falei, eu vou vender esse negócio. E aí, já anunciei. E a minha mulher falou, calma amor, não é assim, a gente está conversando, que a minha mulher é mais espiritual que eu, desde sempre. Mas eu me lembro que, resumindo a questão, apareceu lá um casal, um carrão top, para comprar meu computador. E a minha mulher não estava querendo que eu fizesse isso, porque eu estava me precipitando, certamente. Estava mesmo, a história confirmou. Sabe aquela coisa, naquela época eu usava cheque, né? 20 e tantos anos atrás. Hoje ainda usa, pouco. E o camarada falou assim, não, eu vou ficar, nem pichinchou. Não, ele pichinchou, faz um desconto? Eu falei, faço, como você vai pagar? Eu vou pagar no cheque. Falei, então me dá o cheque aí que eu vou consultar. Eu fui lá para o quarto, desconfiado. Dentro de mim, algo dizia, tem alguma coisa que não está certa. Mas natural, né? Consultei, liguei no banco. Não, está tudo bem. A conta é correta, tem fundo, está tudo certo. Mas dentro de mim, e a minha mulher de fora de mim, dizia, não faça isso. Veja, o diabo me pressionando para resolver um problema que era fruto de uma discussão. Eu deveria ter orado mais, mas não orei. Veja que Deus foi tão misericordioso que eu ainda estava incomodado. Aí eu pensei, não, mas o cheque tem fundo, o casal bem vestido, eles estavam num Vectra. Lembra do Vectra? Eu não esqueço, as coisas a gente não esquece. Se quem apanha não esquece, né? Aí, tem que esquecer, tem que perdoar. Liguei, estava tudo certo, você vê, tudo natural. E aí, entreguei o computador. Naquela época hoje é caro, mas naquela época era mais caro ainda. O negócio era caro para chuchu. Sabe aquela coisa, eu fui lá fora, fiquei olhando. Anotei a placa do carro. Aí o que aconteceu no outro dia, né? Era fim de semana, né? Não, era sexta-feira, acho que era uma coisa assim, ia depositar na segunda. Segunda-feira, aí o que aconteceu? Como diz o pessoal aí,
cheque nadador. Como é que é? Chega no banco e nada. Cheque sem fundo. Eu falei, meu Deus do céu, estava tudo certo. Aí o banco falou, era uma quadrilha. E eu fui roubado, nunca voltou. Deus já me restituiu. Aleluia, sem condenação. Mas eu estou te contando essa história que aconteceu comigo lá atrás, para que você nunca permita o diabo te fazer agir precipitadamente. Ore mais um pouco, considere o Senhor, até que chegue a solução verdadeira de Deus. O diabo quer fazer a gente tomar as decisões, porque se você não tomar, vai acontecer, o problema vai ser assim, você vai perder. Não, peraí, o Senhor é por mim, calma, acalme-se. Às vezes nós não imaginamos como Deus pode mudar as coisas, como Deus pode ter outra saída, outra maneira. Eu estava falando isso para os irmãos, às vezes somos tão naturais com Deus. Você está orando por algo e você fala, eu faço isso, eu queria fazer isso e aquilo, mas não tem jeito, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas e Deus, não pode fazer as duas coisas? Você considerou essa possibilidade? Eu não vou contar outra coisa que aconteceu comigo, não. Os irmãos gostam de ouvir fofoca, né? Mas a minha mulher queria uma coisa, eu não vou contar assim, os detalhes. O ano passado ela me pediu algo. E eu falei, amor, que era para fazer esse ano. Eu falei, amor, não tem jeito de eu fazer, de eu te dar. Porque eu vou ter que fazer outra coisa. Meu filho está casando, e eu falei, eu vou ter que gastar dinheiro com isso. Mas vê, eu não tenho, mas Deus tem. Ela queria mais uma outra coisa, minha mulher é muito mulher de Deus, comprei isso, então tá bom. Mas ela suspirou, e Deus ouviu o suspiro dela. É glorioso, né? Aí veja, Deus deu para ela esse ano. Foi Deus que deu mesmo. Por quê? Porque Deus pode fazer as duas coisas. Mas se a gente se precipita, nós somos naturais. Nós fazemos continha ali de papel de pão. Deus não, Deus é tão maior. Então nunca deixe o diabo roubar a sua fé, a sua expectativa, os desejos do seu coração, mas também não deixe o diabo te pressionar para fazer o que você tem que fazer. Estou acompanhando um casal, o marido não é crente, eles nem são daqui, mas eu percebo a angústia da pessoa. O marido até já saiu de casa, mas ela não tem certeza se ela deve divorciar. Olhando naturalmente a situação dela, dá raiva mesmo, sujeito ímpio de maré de si, como diz o outro, né? Cruel. Mas eu não mando ninguém fazer nada, eu mando orar. Porque às vezes Deus está esperando o sujeito chegar no fim do poço. Eu só falo para ela, eu percebo que ela não está convicta, eu falo, então ore. Mas não fique sofrendo por isso, seja o Senhor a sua alegria. Seja o Senhor a sua alegria, mas continue orando. Até quando? Você vai saber, o Espírito vai te guiar. Nós muitas vezes vivemos a vida com muita regrinha, muita fórmula, e você precisa entender que a vida espiritual é superior a todas essas coisas. Tem a mesma situação, às vezes Deus vai te mandar fazer uma coisa, a situação vai repetir e Deus vai mandar fazer outra coisa, porque muda a época, muda as pessoas, muda as circunstâncias, muda a situação. Você precisa ficar atento, porque Deus pode estar para fazer algo. Imagina, vamos só imaginar que ela está lá sofrendo, as filhas estão sofrendo, querendo a restauração do casamento, tanta confusão, está orando, e aí ela vai lá e divorcia, separa, e de repente acontece, sei lá, alguma situação, Deus tem misericórdia, um acidente, uma coisa que pressiona aquele sujeito, e lá na cadeia, ou sei lá onde que ele estiver, Deus salva ele. Não precisava da confusão. Às vezes o que Deus está para fazer está bem ali, e você precipitadamente faz a coisa errada. Então o diabo, Golias, apontado por ele, estava pressionando o povo de Israel, e eles estavam esperando. Nem sei porque eu estou falando tanto isso, né? Deus sabe, talvez você ia tomar uma decisão precipitada, e Deus está te dizendo, calma, ore mais um pouco, não tome decisões importantes debaixo de pressão, de forma apressada. Diga amém. Espere no Senhor,
povo de Deus esperou até que Deus enviou a resposta. E a resposta veio por meio de um jovem pastor chamado Davi. Mas antes disso, ele enfrentaria quem? Golias. Quem é Golias? A palavra Golias significa o exilado. O exilado. O terceiro elemento aqui dessa batalha é o próprio Golias. E ele significa exilado. Aquele que foi levado para o exílio. Longe. A Bíblia fala que ele era de uma cidade chamada Gat. Gat na Bíblia, em hebraico, significa lagar. Lagar, se você não sabe, era aquele lugar, tipo uma grande... É um barril enorme, onde eles pisavam as uvas. Né? E na Bíblia, o lagar aponta para a ira de Deus, porque lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 15, a Bíblia fala: sai da tua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, quando você pega a palavra Golias de Gat, que é como se chama ele, e traduz as traduções, as revelações aqui do nome em hebraico, fica assim: aquele que foi exilado e está debaixo da ira de Deus. Esse é o diabo. Ele foi expulso do céu. Ele foi exilado e está debaixo da ira de Deus. Golias de Gat, esse é o seu inimigo. É aquele que está exilado, aquele que está debaixo da ira de Deus. Não é você que está debaixo da ira de Deus, é ele. Esse é o diabo, esse é o inimigo. Olha que coisa impressionante que está aqui. Nós somos guardados de toda a intimidação do maligno, porque nós estamos guardados pelo sangue. Veja, se o sangue de animais podia guardar o povo no Velho Testamento, muito mais agora o sangue de Cristo sobre a sua vida. O povo de Israel foi livrado naquela altura, se você conhece um pouquinho da história, quando Deus está tirando então depois eles lá do Egito, a Bíblia fala que ele levanta Moisés e com as pragas, e a última praga era a morte dos primogênitos. E a Bíblia fala: mata o cordeiro, pega o sangue e passa o sangue para o lado de fora da porta, e quando o anjo da morte passar, a casa que tiver o sangue colocado para o lado de fora, o anjo da morte não vai entrar. Olha a cerca aí. Agora, isso nos mostra claramente que eles não foram livrados por causa do seu bom comportamento, não foram livrados por causa da obediência, mas por causa do sangue aplicado. Em nenhum lugar a Bíblia fala: a casa dos hebreus que estiverem com bom comportamento, o anjo não entra. Os crentes que são meio mundanos, o anjo vai entrar e vai matar. Está escrito isso? Não. Não foi o comportamento deles. Eu não estou defendendo comportamento bom nem mal. Só estou dizendo que comportamento não é suficiente. Não fique achando que você é capaz. Sempre que você achar que vai merecer proteção, porque você é um bom crente, certinho, arrumadinho, bonitinho, espichadinho, lembre-se do padrão de Deus. A régua de Deus para te avaliar, se você quer ser avaliado dessa maneira, pelo comportamento, Deus tem uma régua. Ah, você quer relacionar comigo baseado no seu comportamento? Eu sou bom, eu não minto, eu não roubo, eu não mato, eu sou fiel, dou o dízimo, leio a Bíblia, oro, faço tudo certinho. E que não tem nada de errado, mas nada disso é suficiente. Porque a régua de Deus, do comportamento, chama-se lei. Com 613 mandamentos, impossível de um homem cumprir. Só Jesus foi o único que cumpriu a lei. Porque eu e você nunca poderíamos. Sempre vai haver um pecadinho aí, meu querido. Um pensamento errado, uma motivação errada no coração. Vai ou não vai? Vai. Uma carne que se manifesta. É terrível quando alguém... Eu estava ouvindo de uma pessoa, de um conhecido meu, que é ateu. Não meu conhecido, conhecido dele.
E depois ele nem percebeu, mas ele estava contando, é a pessoa mais correta que eu conheço na minha vida. Eu falei, esse é o problema dele. Ele é tão incrível que ele não precisa de Deus. Mas ele vai ter que cair uma hora dessa para descobrir, para o bem dele, se alguém orar por ele. Porque tem pessoas que se acham tão incríveis que ela não precisa. Então veja, não foi o comportamento, foi o sangue. Quem está comigo aqui? Então o diabo não vai. Então tem irmão que é desse jeito. Ele vive, tem aquele que vive com medo da brecha, do inimigo entrar, porque ele deve ter uma brecha na minha vida. Se você procurar, você não vai achar brecha, vai achar buraco, bem grande. E tem aquele que acha que não vai acontecer nada porque ele é muito bom. Também está equivocado. Agora vamos pensar que tem duas famílias lá em Israel, o anjo da morte vai passar, as duas famílias são de hebreus, e o sangue é passado pelo lado de fora, das duas casas. Mas tem uma casa que o sangue está passado, e eles estão com medo, estão conversando, estão dizendo, mas será que vai proteger mesmo? E se esse negócio na hora H não funcionar? E estão com medo, e vão passar a noite inteira com medo. Na outra casa, que também tem o sangue, eles estão louvando. Cantaram a noite inteira. Se o mar submergir a sua mão. Estão lá louvando a Deus, em paz. Eu pergunto, qual casa está mais protegida? As duas. As duas, não faz diferença. As duas estão igualmente protegidas. Qual a diferença? Um está perdendo a noite. O outro está em paz, desfrutando da proteção divina. É verdade, esse é o problema de muitos irmãos. Quando você não confia, o diabo te ataca com medo. Porque você acha que não, deve ter alguma coisa na minha vida que ele vai achar e vai me pegar. E aí você vive uma vida atormentada, orando dia e noite, com a paranoia de proteção. Tem gente que ele ora o dia inteiro, porque o tempo todo ele acha que o diabo vai pegar os meninos dele na rua. Saiu para a escola, já guarda, Senhor, tem misericórdia, guarda esse menino meu. Aí daqui a pouco, daqui mais uma hora, ele ora do Senhor, livre, lembra do meu filho lá da escola. Ai meu Deus do céu, está acabando, a hora do intervalo, Senhor, guarda ele, guarda. Eu conheci uma irmã que ela repreendia espírito de asfalto, espírito de Chopin, espírito de... quando o marido dela saía. Meu Deus, tem gente que vive em função do diabo. Ele ora dia e noite, da mesma coisa, morrendo de medo. Você fala, pastor, eu não tenho que orar para proteção? Claro que tem. Eu oro para proteção todo dia. Eu levanto, eu vou sair de casa, eu guardo a minha família, eu oro para Deus me livrar dos maus motoristas, dos violentos, sanguinários, roubador, maligno, do inferno. Que aqui em Goiânia tem uns ignorantes que andam armados, se você buzinar te mata. Né? Então eu oro, eu guardo a minha família, entrego o meu dia e depois eu esqueço. Então não tem problema orar por proteção, você deve orar. A Bíblia nos ensina a orar, mas sem medo. Quem está me entendendo aqui? Você não tem que ficar uma paranoia o dia inteiro, cada passo, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu errei? E será que o diabo vai me pegar? Para com isso. Entrega, confia no sangue e vai. O diabo é que quer, ele sabe que não pode passar daquela cerca e está tentando te amedrontar. Quando o diabo vem contra o povo de Deus, antes de roubar suas finanças, antes de roubar sua saúde, seus relacionamentos, ele vai procurar tentar tirar a sua confiança em Deus. Ele vai tentar roubar a palavra. Quando Golias se apresenta diante de Israel, ele é o exilado, por causa da ira de Deus. Mas ele sabe disso, que quem é exilado, debaixo da ira, é ele, sim ou não? Mas o que ele tenta fazer? Ele tenta projetar isso que ele é em você. O diabo trabalha para que você pense que Deus está irado. Para que você pense que Deus está longe. Porque você errou, porque você não merece, porque você não orou o suficiente, porque você não fez. Deus deve estar, Deus não sei.
Você é aquele, sabe aquele menino que às vezes até faz coisa certa, depois faz coisa errada. E você fala, será que se eu perguntar, seu pai está completamente feliz com você? Não sei. Se eu perguntar para você essa noite, você acha que Deus está completamente feliz com você? Foi fraco. Você está com dúvida. Por quê? Por causa do seu comportamento. Não estou dizendo que Deus se alegra com seus erros, porque Deus ama você tanto, que Ele não quer que você peque, porque o pecado vai trazer prejuízo para a sua vida. No entanto, porque olhamos para o nosso comportamento, o diabo projeta em você como se Deus tivesse se afastado. E o pior, como se Deus estivesse irado. Mas a Bíblia fala que toda a ira de Deus foi derramada sobre Cristo no nosso lugar. Para que não seja mais derramada sobre mim e nem sobre você. O diabo quer te convencer que Deus está longe. Deus não está longe. Deus nem pode estar mais perto do que Ele já está, porque Ele está dentro de você. Eu não gosto que canta, vem. Pode cantar, manifesta a unção, a presença, porque está dentro. Como é que eu posso chamar quem já está dentro? Eu entendo a licença poética. Mas o Senhor habita dentro de nós. E Ele não está indo embora, não. Você é que, por causa da acusação que o diabo transfere para você, tem uma sensação de que Deus está longe. Mas não está. Não está. Basta você invocar, basta você declarar, não, eu sou lavado, eu sou justificado em Cristo, o Senhor está aqui. Nós não estamos debaixo da ira de Deus, amém, irmãos? Quantos dizem amém por isso? Então veja, o diabo vai te fazer de tudo para que você se sinta um exilado. Essa é a maneira como ele rouba a sua segurança. Essa infelizmente é a realidade de muitos crentes. Foram lavados pelo sangue, mas vivem com medo, porque a confiança deles não está no sangue, mas no comportamento. Eu insisto com você, não olhe para o comportamento, olhe para o sangue de Jesus. Todas as vezes que o diabo vem contra você, ele vai tentar projetar isso em você. Não viva confiado nas boas obras. Nós procuramos ter bom comportamento para glorificar a Deus, mas não somos aceitos por causa disso. Veja que o diabo produziu isso em Jó. Na história de Jó, foi o que ele conseguiu. Ele projetou essa sensação em Jó, de que Deus estava irado com ele. Por isso que ele teve acesso na vida de Jó. Olha o que diz Jó, capítulo 1, verso 5. Jó 1, 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, olha o que ele dizia, talvez tenha pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Veja, Jó oferecia sacrifício porque ele ficava o tempo todo pensando, eles devem ter pecado, pode ser que eles blasfemaram, mas tem gente que vive assim, meu Deus do céu, vai me acontecer alguma coisa ruim, porque eu devo ter pecado, eu devo ter aprontado alguma coisa, e se eu aprontei vai ter uma brecha na minha vida, e você vive uma vida atormentada, horrorosa. Você nunca tem confiança que Deus vai te abençoar, e o pior, vive com medo de acontecer algo ruim, porque talvez eu aprontei alguma coisa. Mas quem está fazendo isso? O diabo. Ele estava projetando isso sobre Jó, e está projetando isso sobre a sua vida. Pastor, mas eu faço, eu sei. Todo mundo erra. Eu volto a repetir, eu não estou dizendo isso, e quero dizer para vocês que eu sou contra o pecado. Não estou assinando embaixo de pecado. Pecado é comida de demônio, não é bom para você. Deus não quer isso para a sua vida. Não pense isso de nós. Eu só estou te dizendo que os seus pecados estão pagos. Não é porque meus filhos erram que eu vou deixar um ladrão entrar lá em casa para roubá-los, que eu vou deixar um louco entrar lá na minha casa para matar minha família. Quem está me entendendo aqui? As coisas lá de dentro de casa eu resolvo lá dentro, mas ninguém vai entrar lá para resolver, não.
Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os seus erros, o seu pai vai disciplinar e vai cuidar, mas o diabo não vai entrar para tocar em você, não. Porque você é filho e você está cercado pelo sangue, no vale de Elá, no madeiro forte da obra da cruz. Como nós temos dificuldades disso. Nós estamos achando que Deus é um pai terrível, que se eu sou um filho, dependendo do que eu aprontar, ele me joga pro louco que está do lado de fora. Não. Ele trata aqui dentro de casa, mas não vai tocar não. Viva em paz, querido. Apesar das suas falhas, quem diz amém nessa noite? Aleluia, Deus está tirando todo o medo do seu coração. Muito bem. O que é necessário então para vencer Golias? Diga comigo, Davi. Quem foi que apareceu para resolver o problema? Davi. Davi é o que Deus precisa para vencer Golias. Nós estamos falando de significados de nomes aqui hoje, que trazem revelações. Nós precisamos de um Davi. Jessé, o pai de Davi, então, nessa história, envia ele para levar comida para os seus irmãos que estavam lá na guerra, no campo de batalha. E aqui a gente tem um quadro maravilhoso de Deus Pai enviando o Filho para alimentar com o pão vivo seus irmãos, que somos nós. Ninguém diz amém? Diga glória a Deus. Você deveria se encantar com a palavra de Deus. É um quadro maravilhoso. Davi não foi por conta própria, ele foi enviado. Davi chega, está tendo a afronta, mas ele não é intimidado pelo gigante. O exército estava com medo, mas a atitude de Davi foi outra. Olha o que ele diz em 1 Samuel capítulo 17, verso 26. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quando ele chama Golias de incircunciso, ele estava dizendo, você está fora da circuncisão, que é fora da aliança. Naquela altura, para que alguém participasse da aliança com Deus, dizendo que é seu é meu, suas guerras são minhas, eu pelejo por você, você tinha que ser circuncidado e participar da nação de Israel. Mas hoje, a Bíblia fala que a verdadeira circuncisão é no coração. A aliança acontece dentro, no momento que você nasce de novo, crê no Senhor, você se torna parte da aliança. Então quando Davi vai enfrentar Golias, ele está dizendo, quem é você que está fora da aliança para vir contra mim que estou dentro da aliança? Está dizendo, você não tem o Senhor do seu lado. O que significa dizer, quem é você fora da aliança? Está dizendo, quem é você que Deus não está do seu lado? Para querer vir contra mim, que tem Deus do meu lado. E não está do meu lado porque eu mereço, mas porque eu estou debaixo de uma aliança. A aliança não tem a condição do meu comportamento, mas dela mesma. Veja naqueles... e é interessante então, veja que foi exatamente isso que Davi sentiu. Ele sentiu Deus do lado dele. Quem está debaixo da aliança tem uma forte convicção, Deus está do meu lado. Deus não está contra mim, Deus está comigo. O nome Davi significa, sabe o quê? Amado. Que coisa, hein? Que história linda. Davi significa amado. Você só pode vencer Golias se você realmente acreditar que é um filho muito amado. Filhos amados não estão com medo. Porque se Deus me ama, se meu pai me ama, Ele não vai me expulsar. Apesar de mim, das minhas falhas, não vai me abandonar. Porque o amor é maior do que todas as coisas. Se você não crê diariamente que você é esse amado, você não pode enfrentar o diabo. Porque você sempre vai duvidar no final. Somente o senso de que você é amado pode anular a mentira de que você foi exilado da presença de Deus. Você não foi exilado da presença de Deus. O diabo foi exilado. Você não, você foi aproximado pelo sangue. Você foi trazido para perto, para debaixo da proteção e do amor de Deus. É nesse momento que eu creio que eu sou amado, é que eu realmente ganho confiança.
Veja, a Bíblia fala que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Cristo é o que de mais precioso Deus tinha. E a Bíblia fala que Ele deu em troca de você. Significa que Ele te amou tanto quanto. Por exemplo, se você tem R$300 na sua carteira, você vai no shopping e lá tem uma sandália que custa R$300. Mas você gostou tanto daquela sandália que você decide trocar os R$300 pela sandália. Você compra ela. Essa é a prova de que você quer ela, não é? Você deu algo de valor em troca de outro. Deus deu Cristo em troca de você. Deu Cristo. Lembra disso, não esquece disso não. Ele achou que valia a pena dar o filho para te resgatar. Por que você está com medo dele não te dar uma casa, um carro, um casamento, saúde, libertação? Tudo isso é menor. Ele não negou o maior, vai negar o menor. Ele trocou o que era muito mais valioso, porque vai te negar algo tão menor. Ele quer que você seja convencido dessa verdade, meu querido. A palavra de Deus diz que nós fomos colocados no amado, no amado. Efésios 1:6 diz: para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Cristo é o amado, e nós fomos colocados nele. A palavra gratuitamente, nos concedeu gratuitamente no amado. Essa palavra é charito, e significa muito favorecido, com grande generosidade. Ele nos concedeu com grande generosidade o amado. Essa palavra foi a mesma usada para Maria, quando o anjo chega e fala favorecida. Você vai ser a mãe do Salvador. Você é agraciada, você é abençoada. Nós, no amado, somos favorecidos. Diga aleluia. Agora, é importante você entender uma coisa. Para que você vença Golias, você precisa de ser esse amado. Mas o amor na Bíblia não é definido pelo seu amor por Deus. Mas o amor na Bíblia é definido pelo amor dele por você. Ele que te amou primeiro. Não é uma questão do quanto eu amo a Deus, mas do quanto eu sou amado por Ele. 1 João 4,10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É fundamental que os seus olhos se abram para perceber que o ponto central do Evangelho é o amor dele por mim e por você. Não é um esforço que eu faço para amar a Deus, mas é uma verdade que eu creio de que Ele provou na cruz esse amor por mim. Nós realmente somos amados. É interessante que o nosso amor por Ele é só uma resposta. O apóstolo João, na última reunião da ceia, a Bíblia fala que ele reclinou a cabeça no peito do Senhor. E ele se intitulava como aquele a quem o Senhor ama. Ele não estava apoiado no amor dele por Jesus, mas ele estava apoiado no amor de Jesus por ele. Pedro não. Pedro dizia o quê? Por ti morrerei, dou minha vida. Ele estava apoiado no que ele podia amar a Deus. João estava apoiado no que Jesus podia amá-lo. No final, João estava nos pés da cruz. Pedro negou Jesus. Não confie no seu amor, confie no amor dele. Quanto mais você acreditar o tanto que ele te ama, aí sim você vai poder amar o Senhor de verdade, porque você vai ter tocado na fonte genuína do amor. São dois estilos de vida, dois tipos de crentes. Eu espero que você queira se identificar com João nesse aspecto. A lei manda você amar o Senhor. A graça te conta que Ele te ama. Muito bem, para encerrar, a Bíblia fala que Davi pega 5 pedras. 5 pedras.
Ele não precisava das 5 pedras. Ele ia matar com uma. Na verdade, ele ia acertar uma, né? Porque ele matou mesmo com a espada. Tem muitas teorias em cima das 5 pedras. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa. E eu creio que da mesma maneira que Davi tinha 5 pedras para lutar contra aquele gigante, Deus também nos deu 5 pedras da graça para vencer o diabo. Todos os dias. Essas pedras estão lá em Romanos. Romanos capítulo 8. A Bíblia nos revela um texto maravilhoso. E você encontra 5 verdades aqui, que são 5 pedras para você vencer o diabo todo dia na sua vida. A primeira delas está no verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a primeira pedra que você tem que ter confiança. Deus está do meu lado. Deus não está do meu lado porque eu sou bonzinho. Deus não está do meu lado porque eu não erro, porque eu erro. Eu erro. Puxa vida. E às vezes me martirizo como você. Fico mal também, mas eu falo, Senhor, apesar disso, por causa da aliança, eu sei que o Senhor está do meu lado. O Senhor não está contra mim. É o diabo que está contra mim, o Senhor não. O Senhor está para me ajudar. Deus está do seu lado, querido. Talvez pessoas estão contra, o diabo está contra, circunstâncias estão contra. Deus não. Deus ama você. Ele pode discordar do seu erro. Ele pode não ficar triste porque você está sofrendo por ser cabeça dura. Mas Ele está do seu lado. Seja para te ensinar, para te corrigir, para te guiar, para te consolar, para te levantar. Essa é a primeira pedra que você tem nas suas mãos. Se você creu em Jesus, Deus agora está do seu lado. Deus é por você. Ele luta por você. E Ele não muda de lado quando você peca. Agora você não deu conta de falar amém. Esse é o seu problema. Você vai bem, mas eu falo, e se pecar? Eu não sei. Lembra que eu falei, meus filhos erram, eu continuo do lado deles. Imagina, graças a Deus nunca aconteceu, mas imagina que o meu filho tivesse dado uma pedrada em alguém, no vizinho, enlouquecido, vizinho louco, e o menino vai lá e dá uma pedrada nele e sai correndo dentro de casa. Até agora eu estava com você, agora eu vou te entregar para o doido. Você vai fazer isso? Não, você pode até dar uma surra nele dentro de casa, mas não vai deixar o doido pegar não. Olha para cá, Deus pode disciplinar você sim, mas não vai te entregar para o diabo não. Mesmo quando você peca, Deus está do seu lado, diga aleluia. Mas não brinca com a cinta dele não. Mas não é ira, não é ira. Segunda pedra da graça, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, a lógica de Deus é clara. Se o pai não negou a você o filho amado, por que ele vai negar outra coisa? Porque ele negaria outras bênçãos. Então a segunda pedra que você vence o diabo é a confiança na bondade de Deus com você. Deus é bom comigo. Ele não negou o que Ele tinha de mais precioso, não vai me negar qualquer coisa menor. Qualquer coisa é menor que Cristo. Sim ou não? Saúde, dinheiro, paz, casamento, viagens, sonhos, libertação, tudo é menor. A bondade de Deus foi provada ao máximo. Ao te dar Cristo, Ele está dizendo, não vou negar nada. Mas quando você duvida da bondade de Deus, porque, mais uma vez, quando é que a gente duvida? Quando a gente olha para si, quando não merecemos, ou ficamos tentando merecer. Não, Deus não nos dá porque nós merecemos, mas porque somos filhos.
E se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Quem tem direito à maior herança? O filho bonzinho ou o filho mau? É tudo igual, meu querido. Aqui na igreja uma vez teve uma situação muito difícil. Uma família muito rica. Todo mundo envolvido, trabalhava no negócio da família, mas muito rico. E o pai morreu. E aí distribuíram a herança, muito dinheiro, fazendas, muitas coisas. Mas aí os irmãos vieram pedir oração, indignados contra o inferno inteiro. Por quê? Porque descobriram que o pai dele tinha um filho do lado lá da cerca. Comprovou com teste de DNA. Foi na justiça e o juiz falou: é filho do seu pai. É duro, né? Eles não conheciam, depois ficaram sabendo que o pai cuidava dele, escondido. Nunca trabalhou nos negócios da empresa. Todos os outros filhos eram bem mais velhos e ajudaram a cuidar e construir a riqueza da família. Mas o menino falou: mas eu sou filho. Pastor, ora, falando, é seu irmão, é filho. Ah, mas não é justo. Você está entendendo? Não estou falando de justiça, estou falando de filiação. Não estou defendendo o pecado do sujeito, mas o menino tinha culpa de nada. Nasceu. Eu escrevi um post no meu Instagram essa semana sobre isso. Se você não me segue, está perdoado. Mas me segue, entra aí, ó, Naor Pedrosa. Hoje nós chegamos em 270 mil seguidores. Entra lá depois no meu canal do YouTube, se inscreve lá na Naor Pedrosa. Eu estou postando 5 vídeos por dia para te abençoar. Por dia. 800 irmãos estão se inscrevendo diariamente no canal. Deus está fazendo um mover lá, você está perdendo. E a partir de amanhã, o devocional começa às 6 da manhã. Porque tem irmão me pedindo para começar mais cedo, porque às vezes sai mais tarde de casa, né? Então não tem problema. Mas você tem que se inscrever. Olha para cá. A minha casa, o céu não é lugar de pessoas boazinhas ou não. É lugar dos filhos. Tem uns filhos que são problemáticos. Mas se é filho, o céu é o lugar dele. Lá dentro as coisas vão se resolver. Não se preocupe. Não vale a pena ser um filho desobediente. Você sofre, mas não muda o fato. O Senhor não negou o seu filho, não vai te negar nada, porque você é herdeiro. Essa é a segunda pedra. Viva com consciência da bondade de Deus. Quem acredita na bondade de Deus, o diabo não encontra espaço na vida dele. Terceira pedra, verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aquele que nos justifica é Deus, o juiz de todos. Deus é fiel e justo em perdoar os nossos pecados. Por quê? Porque eu mereço? Não, porque eles foram cravados na cruz. O diabo sempre vai questionar: você não merece, olha o que você fez. Você tem uma pedra na sua mão, pega essa pedra todo dia cedo e taca na testa dele. Estou justificado por Cristo, lá na cruz. Ele é a minha justiça. Ele é a minha justiça. Você sabe, é porque você tem que entender que ser justificado significa assim: eu estou em condição de ser abençoado. Estou aprovado para ser abençoado. Mas isso não foi você que fez, foi Deus. E esse é o evangelho, eu sei, eu insisto com você, porque às vezes eu fico olhando, tem irmão que acha que ele fica olhando para mim e fala: não, mas isso não está certo. Mas não estava certo que Adão aprontasse e você sofresse? Alguém conheceu Adão? Não. O erro dele castigou você, o acerto de Cristo abençoou você. Você está justificado. Quando o diabo quiser falar: você não pode receber isso,
Deus não pode receber essa oração. Quem é você para orar assim? Um dia um irmão estava indo para a célula, a pé, passou na calçada, no caminho tinha era tipo uma casa que tinha uma bananeira bem grande, e tinha um cacho de banana maduro do lado de fora. Não era nem muro, era uma cerca. E ele pegou uma banana e foi para a célula. E chegou lá na célula, o diabo manifestou. Alguém caiu endemoniado. Ele foi expulsar o demônio. O demônio falou para ele: quem é você, ladrãozinho de banana, para me expulsar? Aconteceu isso. Você vê? É fácil do diabo te parar, tentar impedir a autoridade. Mas o irmão tinha revelação. Quem me justifica é Ele. Sai! No nome de Jesus. Levanta sua mão, fala: é Ele quem me justifica. Eu estou aprovado por causa de Cristo. Aleluia, aleluia. A quarta e penúltima, verso 34: quem me condenará? Veja, quem tentará a acusação é Ele quem me justifica. Mas quem vai me condenar é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou e qual está à direita de Deus e também intercede por mim. Quem vai me condenar? Ou, em outras palavras, consciência de perdão. Deus não está irado comigo. Eu não tenho ninguém para me condenar, porque o único que pode condenar, o juiz de toda a terra, condenou Cristo no meu lugar, e no seu também. Então, o diabo todo tempo quer que você fique debaixo de culpa, condenação. Você não é um bom pai, você não é uma boa mãe, você não gasta tempo, você trabalha demais, você abandonou seus filhos, olha aí, não orou, falou que ia fazer o devocional, não fez. Ele vai te acusar. Mas ninguém pode te condenar, porque um crime não pode ser pago duas vezes. Deus já pagou no seu lugar. Todas as manhãs lembra que você está perdoado. Você não está devendo, querido. Já viu gente que está devendo para agiota? Toca o telefone e ele se estremece, né? Ele se apavora. Por quê? Cobrança, 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 cobrança. Pois eu te digo, o diabo não tem poder de te cobrar mais, porque o Senhor já pagou sua conta diante de Deus. Viva com essa consciência. E para encerrar, a última pedra, Romanos 8:35. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! A última pedra é a convicção de que nada, nem ninguém, nem seu pecado, nem coisa alguma jamais poderá separar você do amor de Deus. Você é um filho amado e isso está resolvido. Quando você vive com essa consciência, o diabo vai cair. Eu gostaria de convidar você para ficar de pé. Nós vamos tomar a ceia hoje, e nós vamos usar essas pedras. Muitos crentes vivem debaixo de uma sensação de ter sido exilado da presença de Deus. Preste atenção. Mas a palavra do Senhor nos diz enfaticamente que nada pode nos separar do seu amor. Você sabia? Olha para cá.
Você sabe, muitas igrejas, quando alguém peca, o que acontece com ele? Não pode tomar a ceia. Está em disciplina. Sabe o que está acontecendo com ele? Está exilado. Está debaixo da ira. Não é triste isso? Pois é esse que mais precisa. É esse que já está ruim, está mal, está pisado, está destruído, abatido. É ele que mais precisa ser lembrado que aquele pecado que ele cometeu, que é horroroso, sim, mas está pago. Não é passar a mão na cabeça, não é isso. Para com essa ideia, não insista nisso. Impressionante como os irmãos às vezes demoram a compreender. Estava vendo um pregador conhecido, famoso, falar um absurdo, dizendo que Jesus não veio nos libertar da lei, veio nos libertar do pecado apenas. Mas como assim, se o que nos liberta do pecado é a libertação da lei? Libertos da lei, libertos, a Bíblia é clara em Romanos, libertos da lei, fomos livres do pecado. Você nunca pode ser livre do pecado se você não for livre da obrigação de ter que resolver na sua força. A força do pecado é a lei. A força da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. O que é a lei? É o merecimento. Mas o que é a graça? É que Jesus pagou por você, para que você nunca se separe do amor dele. Quando você comer do pão hoje, tomar do cálice, você vai lembrar lá do vale de Elá, da cruz, o madeiro forte, porque lá naquele lugar seus pecados foram pagos, sangue foi derramado e uma cerca de proteção foi colocada em sua volta, para que o inimigo nunca possa se aproximar. Mas você pode também, ao levantar o pão e o cálice, tomar as pedras de Romanos, para poder declarar: estou justificado, perdoado, amado, ninguém pode me separar do seu amor. E isso não é porque eu mereço, não é pelo que eu fiz, é pelo que o Senhor fez. Eu confio no seu amor. O inimigo não tem espaço na minha vida. Ele é o exilado, eu sou o aproximado. Ele está debaixo da ira, eu estou debaixo do favor, porque eu estou em Cristo. Pegue o seu pão, querido. Ergue ele para Deus. Diga: este pão é o corpo de Cristo, que foi partido na cruz em meu favor. Sobre ele estava a maldição, a morte, a miséria, a enfermidade. Toda a ira de Deus foi derramada sobre este corpo, para que nenhuma ira venha sobre mim. Eu não sou exilado, eu não estou debaixo da ira, eu estou debaixo do favor. E nesta noite, ao comer deste pão, eu tomo as pedras da graça e declaro: quem me acusará? Quem me condenará? É Cristo quem me justifica. Eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou amado, e porque eu sou amado, eu venço o inimigo, em nome de Jesus. Aleluia, eu creio nisso. Pegue o seu cálice, diga: este cálice é o sangue da nova aliança, é o sangue que foi derramado lá na cruz pelo Cordeiro de Deus, e se tornou uma cerca que paga meus pecados e que me protege todo o tempo. Eu estou cercado pelo sangue do Cordeiro. O inimigo não pode tocar na minha vida. Eu sou o homem da aliança. O que é meu é dele, o que é dele é meu. E com base neste sangue, eu tomo as pedras da graça e declaro: nada, nem ninguém poderá me separar do amor de Deus, que foi provado por mim lá na cruz, pelo seu sangue derramado, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Coma do pão, querido, beba do cálice, receba favor, receba segurança, confiança de que o Senhor está do seu lado e não contra você. E ao fazer isso, estamos encerrados no nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Não vá embora sem abraçar pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele: viva com segurança, confiança de que você é um filho muito amado, de que o Senhor está do seu lado. Tenha um feriado abençoado, uma Olimpíada abençoada. Viva em paz no nome de Jesus.